Senhor, nessa noite nós queremos declarar que nós somos Teus, Senhor. Pai, nessa noite nós só podemos declarar que realmente o Teu amor tem descido sobre as nossas vidas e feito a diferença. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor decidiu morrer na cruz do Calvário, não porque tinha que fazer, mas porque desejou estar naquele lugar. E graças a esse fato que nós somos feitos vencedores, graças a essa Tua escolha que nós até hoje somos tão abençoados, o dia que o Senhor decidiu vir a essa terra para salvar-nos, para tirar-nos, ó Pai, de um lamaçal, para nos darmos sentido de vida, Senhor. E nessa noite nós só podemos, diante de todas as circunstâncias, Te agradecer e Te reconhecer como nosso Senhor e Salvador. Pai, em nossos corações não pode haver nenhuma outra palavra de dúvida ou de dor, mas em nossos corações só pode haver cânticos e hinos a Ti, Senhor. Teu amor desceu sobre nós e por isso que nós somos tão abençoados. Somos abertos para ouvir a Tua palavra e entender os mistérios da Tua palavra, Senhor. Nessa noite, ó Pai, entra em cada canto de nossos corações. Tu sabes áreas de nossas vidas que talvez estão secas como o deserto. O Senhor sabe de talvez áreas em nossas mentes que estão tão cauterizadas por um passado que nos impede de nos renovarmos, Senhor. Mas nessa noite, ó Pai, que Teu amor entre em nossos corações, entre em nossas vidas, entre em nossas mentes e faça tudo novo, Senhor. Damos liberdade para o Teu Espírito agir de uma nova forma. Senhor, fala conosco. Senhor, abrimos o nosso coração para entendermos que só Tu tens poder de nos transformar por inteiro. Declara mais uma vez: Teu amor desceu. E pede que o Senhor entre com o grande amor dEle sobre a tua vida. Se você acredita nessa verdade, dá uma salva de palmas. Engrandece ao Senhor. Celebra ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Te reconhecemos. Pode sentar. Glória a Deus. Está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Como falei na introdução, é muito bom sair. É muito bom ver um pouquinho de outras igrejas do corpo de Cristo, aquilo que eles têm feito nesse lugar, né? Brasil afora. A gente é muito grato a Deus pelas oportunidades que nós temos de semear a palavra de Deus, mas é tão bom estar em casa. É tão bom você saber que você tem um lugar para voltar. É saber que Deus tem levantado igrejas proféticas. É bem interessante que a igreja que Deus nos levou esses dias, né, ali em Almirante Tamandaré, lembra muito um pouco da gente, assim, lembra muito a formação, homens e mulheres fiéis, lutando na palavra, uma igreja mais ou menos do nosso tamanho, mas a gente ficou encantado que os pastores com um projeto que
nós queremos, quem sabe, se Deus permitir, trazer para ano que vem. Eles têm tocado 1000 crianças nas escolas, levando a palavra de Deus. Isso encheu o nosso coração. Eu falo assim, olha que bom que a gente está numa igreja que prega gerações, que tem amado gerações, que independente, né, não olha para o tamanho, não olha muitas vezes para recursos financeiros, mas olha para o reino de Deus. E nós fomos muito, muito abençoados no final de semana passado. Interessante que ao longo dessa semana Deus falou muito comigo, por questões óbvias, sobre o deserto. E eu comecei a lembrar de algumas passagens, tem várias passagens sobre o deserto. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre achando as fontes em meio ao deserto, ou encontrando fontes em meio ao deserto. É interessante que o deserto é um momento de passagem que eu e você, ou estamos passando, ou já passamos, mas com certeza ainda vamos passar por mais alguns. Alguns desertos são mais curtos, outros são bem mais compridos. Mas é interessante que todas as vezes que nós vemos o povo de Deus indo para o deserto, foi porque o Senhor permitiu assim. Eu não creio que Deus tenha prazer em nos levar para o deserto. Eu não creio que Deus ache isso legal. Mas eu tenho plena convicção que é justamente nesse lugar que Deus usa para nos tratar, para falar mais alto. É interessante que se você for pensar e olhar um pouquinho, os melhores telescópios que estão na Terra estão justamente no deserto, porque não tem outras luzes que interferem, não tem outros barulhos que interferem. Então é um lugar que aquele telescópio está só ele e as estrelas, só eles em busca da obra do Criador. Claro que eles infelizmente não estão buscando a obra do Criador, mas é justamente nesse lugar que tudo se aquieta. E nossa tendência, ao invés de nós irmos para o deserto e acalmarmos a nossa alma, de acalmarmos o nosso espírito, é que nós começamos a gritar, é que nós começamos a lutar contra um projeto, um plano maior que Deus tem para nós. É justamente quando Deus nos leva para o deserto, é que a nossa fé é provada. E sabe qual que talvez seja, não sei a tua, mas pelo menos a minha primeira pergunta, quando eu começo um deserto na minha vida, eu pergunto: Deus, por que eu? Por que justo agora? Por que isso? Por que aquilo? Por que agora? Por que assim? Por que assado? E eu queria que, se você tem quem já teve esse pensamento igual eu? Amém, que bom que eu não estou sozinho. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Quando outros desertos passarem, ou se você está em meio a um deserto, você, ao invés de perguntar por que eu, você pergunte: por que não eu? Por que não eu? Quem sou eu que não devo passar por um deserto? Quem sou eu para que o Senhor não possa ter que falar ainda mais e me corrigir e me levar a esse lugar para Ele falar comigo com amor e ternura? Por que não eu que passando por isso? Por que não eu, em meio às tribulações, eu não posso encontrar paz em meio ao deserto? Encontrar fontes em meio ao deserto. E é interessante, se você for olhar o povo de Deus durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, infelizmente somente Josué e Caleb, daqueles que tinham nascido no Egito, chegaram até a terra prometida, e todos os demais morreram. Mas não morreram por causa de pragas, eles não morreram por causa da peste, eles não morreram por causa das cobras venenosas, eles morreram por causa das escolhas deles. Então, meu amado, minha amada, ao longo do deserto, pergunte: agora eu vou morrer ou eu vou avançar? Agora eu vou entender o plano e o chamado de Deus sobre minha vida, ou eu vou desistir? Porque se você estiver no meio de um deserto e você para e deita no chão e começa a chorar, a gritar, com certeza você vai morrer assado, desidratado, ou se esperar a noite no frio. Mas se você continuar caminhando em busca de um amanhã seguro, com certeza o Senhor vai levar você a um novo lugar em Deus.
Então, por isso se posicione em meio aos desertos. Se posicione de uma maneira diferente, de uma maneira nova, de uma maneira inteligente em Deus. E é interessante que você vai olhando o povo de Israel, eles estavam escravos. Deus manda um profeta, Moisés, falar: vocês vão sair. O povo não acreditou que Moisés era enviado do Senhor. Deus manda sinais, Deus manda 10 pragas, e o povo começa a acreditar. E o povo sai do Egito e chega no grande Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a pés enxutos, vêm todas eles com seus rebanhos passando pelo Mar Vermelho, e veem todos os seus inimigos sendo massacrados, sendo, morrendo afogados atrás deles. Glória a Deus, vitória, vitória, promessa, milagres, um atrás do outro. Mas logo em seguida, eles perdem o foco de novo. Logo em seguida, eles perdem de novo a direção. E Deus sempre tinha dado a direção. Durante o dia havia uma coluna de nuvens para proteger eles do sol, para tirar um ar-condicionado natural. Glória a Deus, em meio ao deserto, em meio àquele calor, havia um ar-condicionado, um cuidado de Deus sobre aquelas vidas. E durante a noite havia uma coluna de fogo para iluminar os seus passos, para aquecer eles e proteger dos animais. Então haviam sinais visíveis da promessa de Deus a cada dia. E aquele povo agradecia a Deus somente quando via, quando entendia, mas logo depois esquecia. Por isso que a palavra de Deus fala: guarda no teu coração as tuas palavras. Guardei no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Porque nosso coração é tão enganoso. Hoje nós lemos no nosso devocional ali em Lucas, que somente que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Que quais frutos, que não tem como pegar frutos bons dos espinheiros. Então fala, a Bíblia inteira vai falando sobre escolhas. Mas a nossa carne tem a tendência de olhar para o hoje. A nossa carne tem a tendência de olhar para o agora. A nossa carne, infelizmente, tem a tendência de olhar apenas para o momento. E se você olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus não está preocupado com o momento, mas Ele está preocupado com o final. Deus não está preocupado com hoje, mas Ele está preocupado com o futuro glorioso para a tua vida. Deus está preocupado com o amanhã extraordinário sobre a tua casa. Deus pensa não apenas em você, mas nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Deus não apenas sonha o hoje, não apenas com essas 4 paredes, mas Ele sonha nos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, saindo de 4 paredes, incendiando o mundo afora com a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus, e com isso o diabo não pode roubar. Ele pode tentar te enganar, ele pode tentar te confundir, ele pode tentar te desanimar, mas as promessas de Deus que Ele prometeu para você, todas elas vão se cumprir. Você acredita nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor, falando assim: Senhor, obrigado que eu posso confiar. Obrigado que eu sei que o hoje é apenas uma transição. O deserto é apenas uma transição para eu chegar no lugar que Deus tem para mim. E lá em Gálatas 5, fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da sua carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É interessante que a cada dia eu e você precisamos escolher quem que nós iremos fortalecer, se é a nossa carne ou se é o nosso espírito, porque os dois não conseguem, os dois conflitam, os dois têm uma oposição e os dois são dentro de nós. E mesmo assim, quando a gente se converte, a nossa carne não se converte. Por que não ser um mistério que Deus tem para nós? Seria tão mais fácil se um dia quando você e eu aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nossa carne se converte, então nossas vontades se convertem. Mas não, elas estão justamente postas em nós para desejar
consigamos lutar, para que você e eu consigamos a cada dia avançar e lutar, falar: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu tenho dúvidas, mas na tua presença eu sou saciado. É a cada dia onde você e eu, por meio do devocional, por meio da leitura da Bíblia, por meio da casa de oração, por meio da célula, por meio dos cultos, somos fortalecidos, e nesse lugar a nossa carne vai enfraquecendo e o nosso espírito vai se conectando com o Pai de uma forma linda, de uma forma profética. E é interessante que Josué, um pouco mais à frente, fala: escolham hoje quem vocês irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento ainda de deserto, Josué declara que nós seremos abençoados. Hoje Ezequias leu na hora do dízimo das ofertas: Isaac naquela mesma terra, quer dizer que terra, deserto, decidiu, escolheu plantar, e ele ficou riquíssimo. Semeou e ele colheu 100 vezes mais e ficou riquíssimo, também numa terra de deserto. É interessante quantas vezes Deus fala sobre desertos. E se Deus fala tantas vezes, por que você acha que você e eu não iríamos passar por alguns em nossas vidas? Por que a gente acha em algum momento da nossa vida que a gente é tão bom que a gente só vai entrar num deserto quando a gente está em pecado ou rebeldia? Deus leva quem Ele ama para o deserto. Então, se você hoje, assim como eu, está passando por um deserto, fala assim: Deus me ama, e por isso Ele me colocou num deserto. Deus me ama e quer me ver mais forte. Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Deus me ama e a palavra dEle tem mais força do que eu posso suportar, mais força do que eu posso entender. Mas Deus me ama, e por isso que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Deus me ama, e independente das situações ou dos pensamentos, Ele continua sendo Deus. Basta você e eu perseverarmos. Interessante que também a Bíblia fala, e é um texto que eu tenho refletido muito nos últimos anos, na verdade, eu creio que vão ser por mais alguns anos, Romanos 12:2, renovar, não nos amoldar, não nos entrar no moldezinho desse mundo, mas transformar ou renovar a nossa mente, para nós podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Deus mandou escrever esse texto tão simbólico ali em Romanos 12, e eu te asseguro, eu quero te encorajar a você escrever esse texto enorme, colocar na tua geladeira, colocar na tua agenda, colocar no o espelho do teu banheiro e falar cada dia: Senhor, renova sobre mim a minha mente que é tão pecadora, minha mente que quer o agora, uma mente que está ligada no hoje, uma mente que não consegue entender um pouquinho para frente, mas Senhor, ilumina os meus pensamentos, ilumina os meus passos, ilumina a Tua vontade sobre mim, transforma a minha mente, porque eu quero e eu vou, não apenas eu quero, mas você precisa declarar que nós juntos iremos colher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É algo que nós declaramos de forma profética, e no tempo certo nós começamos a ver os frutos. É algo, uma semente que você joga hoje nos céus, e no tempo de Deus isso começa a voltar para você. Lembre-se que o deserto é apenas uma passagem para você chegar à terra prometida. É apenas um momento que você tem que passar, porque o teu lugar e o meu lugar, o nosso lugar, é na terra prometida. Abra a tua palavra ali em Êxodo, capítulo 15, por favor. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 15, a partir do versículo 22, fala assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias eles caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara,
mas não puderam beber as águas de lá, pois elas eram amargas. E esta é a razão porque o lugar se chama Mara, que significa amarga. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e ele lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e ela se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo: se vocês me derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois de caminhar, chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam juntos aquelas águas. É interessante, esse texto me chamou muita atenção essa semana, eu fiquei meditando bastante nele, e é interessante que depois eles caminharem, depois de terem visto tantos milagres, eles se tornaram amargos. Começaram a duvidar que Deus era capaz, o mesmo Deus que tinha mandado as pragas, o mesmo Deus que tinha libertado, o mesmo Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, era o Deus que iria prover água, não sei de que forma, mas Deus iria prover. E quantas vezes nós estamos sendo assim, amargos, amargurados com a vida, amargurados com o passado, amargurados com pessoas, amargurados com situações. E no meio do nosso deserto nós só conseguimos sentir aquele gosto amargo, aquele ranço em nossas bocas. Essa é a tua carne e a minha carne. Essa é o que é natural entre você e eu. Mas é interessante que o povo chega até aquele lugar e não consegue discernir que Deus estava mostrando de alguma forma: povo, vocês estão sendo amargos. E eles não chegaram perto daquelas águas e falaram: nossa, como nós estamos sendo amargos, como nós estamos sendo ingratos, como que nós não estamos confiando e dependendo no Senhor. E eles começaram o quê? Serem mais amargos, reclamando, falando: mas a gente vai morrer de sede. O que vai acontecer? Deus nos trouxe daqui. Eles constantemente falavam: seria melhor nós sermos escravos no Egito do que nós estarmos aqui. Isso é uma temática. Quantas vezes o povo de Deus repete isso? E a gente olha e lê e fala assim: nossa, que povo burro, né? Deus fez isso, e eles reclamavam. Agora tira o povo de Deus e olha para você e olha para mim. Quantas vezes nós estamos sendo burros? Nós estamos sendo insensatos, nós estamos sendo negligentes. Deus tem dado tanta coisa sobre a tua vida, sobre a minha vida, amém? Deus tem dado tanta autoridade para os líderes de célula. Deus tem dado tanta presença de Deus nas reuniões de oração e nas casas de oração. Deus tem dado uma autoridade linda para essa equipe de louvor, para os pastores dessa casa. Nós estamos sendo alimentados de forma extraordinária nesses últimos dias, e mesmo assim, muitas vezes nosso coração está amargo, nosso coração está amargurado, nosso coração só consegue olhar: olha, aquela planta podia estar um pouquinho para lá, ao invés de estar ali. Aquela cadeira faltou uma capa, faltou isso, porque faltava aquilo. E em vez de falar assim: olha, graças a Deus por tudo aquilo que nós temos, graças a Deus por tudo aquilo que nós já conquistamos, graças a Deus pelo muito que ainda Deus tem prometido sobre a tua vida, sobre a tua célula, sobre a família Siloé e sobre a nossa cidade. Graças a Deus que Deus um dia olhou para você e te trouxe aqui. Graças a Deus. É gratidão que precisa sair dos nossos corações, mesmo quando nós temos todos os motivos para estarmos amargos. Hoje eu teria um motivo para estar amargo. Hoje eu teria um motivo para realmente, quem sabe até duvidar de Deus. Mas não é porque eu sou anjo. E eu creio que Deus permite algumas coisas como essa que estão acontecendo conosco para provar que nós somos igual
cada um de vocês, que nós passamos por lutas, nós passamos por dores. Mas por que hoje eu consigo estar aqui? Porque eu sou extraordinário? Não, porque tem um Deus que tem falado comigo, tem um Deus que tem falado com você, tem um Deus que está na Bíblia, e se você deixar ela aberta na tua casa, não vai mudar nada, mas se você permitir que ela entre no teu coração, ela vai mudar tudo. E ela vai transformar a amargura do teu coração, e ela vai tirar as dúvidas da tua vida, e essa palavra que vai te dar ânimo, motivo para você levantar da tua cama todos os dias e falar: Deus, esse dia vai ser o melhor dia da minha vida, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que aparentemente tudo seja amargo e deserto, você pode olhar para a palavra de Deus e ver: abrirei rios no deserto, eu mostrarei fontes no meio dos vales, o Senhor é o meu pastor e nada eu vou ter falta, Ele me prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Eu consigo olhar para Isaías e falar: óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu consigo olhar para a palavra de Deus e ter a plena convicção de que o Senhor me ama e o Senhor te ama, e essa dúvida jamais pode encontrar no teu coração. Então, novamente, se você está passando por um deserto, o que você vai falar? Obrigado, Deus, o Senhor me ama, o Senhor quer me levar para o lugar alto. É sinal que eu estou passando mais uma etapa para chegar até Canaã. Eu estou passando por mais um processo para chegar até aquele lugar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam e são salvos. Essa é a verdade que tem que estar no teu coração e no meu coração todos os dias. A água é vida, a água é abundância. Nosso corpo é feito em média de 70% de água, mais ou menos. E a gente pode ficar, algumas pessoas mais ou menos do meu tamanho, pode ficar uns 3, 4 meses sem comer, que tem bastante reserva aí, mas a gente não consegue ficar mais do que 4, 5 dias sem tomar água, e o rim começa a parar. A água é vida. E qual água você tem bebido? Água da fonte que jorra do trono do Pai, como diz Ezequiel. Água viva que sai e por onde ela passa tudo transforma. Ou você tem bebido de águas amargas? Se você beber das águas doces que trazem vida, o que vai haver no teu coração? Vida. Se você beber das águas amargas, o que vai ter no teu coração? Amargura. Aqui nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Mas aquele povo, Deus tinha levantado um sacerdote. Deus tinha levantado Moisés com uma paciência absurda para amar aquele povo. E aquele povo começa a reclamar para Deus e começa a reclamar para Moisés. E Moisés se posiciona e fala assim: Moisés clamou ao Senhor, e ele lhe indicou um arbusto. Em meio, imagine a pressão que estava sobre Moisés. Você, Moisés, a Bíblia não fala, mas eu acredito que... Moisés, como que é? Você falou que, né? Moisés, e água? Moisés, e minha esposa, a mulher, né? Imagina aquela gritaria, eram milhões de pessoas lá falando o dia inteiro. Mas Moisés, em meio à tribulação, em meio àquele momento, ele buscou ao Senhor e recebeu do Pai a resposta para aquele momento. Crônicas 20:20 fala: crede no Senhor e terei vitória, crede nos seus profetas e prosperareis. E é naquele lugar que eles começam a prosperar, que eles acreditaram primeiro. Moisés acreditou em Deus, e ele foi um profeta naquele lugar, e por isso que eles prosperaram. E fala assim: e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Essa se tornou boa. Quantos arbustos você precisa hoje na tua vida? Quantos arbustos hoje você precisa que sejam jogados na tua vida para que áreas de amargura se tornem águas boas?
Qual é o toque que você precisa hoje receber da parte do Senhor, para que você consiga entender que o Senhor tem algo extraordinário para a tua vida, que o Senhor tem sonhos e planos sobre a tua vida maiores do que você possa entender, para que você entenda que o Senhor tem sonhado todos os teus dias, e não apenas os teus, mas as tuas gerações. E não é à toa que esse trimestre nós estamos falando sobre frutos para alimentar as nossas gerações. Então lembre-se que cada escolha que você e eu temos, nós estamos semeando, plantando frutos para as nossas gerações. Frutos. Eu quero frutos doces, eu quero frutos em abundância. Teve uma pessoa que falou, e eu tomei posse de uma das mensagens que a gente recebeu, né? Eu creio na casa cheia. Eu creio nessa casa Siloé cheia de filhos espirituais. Eu também creio que no tempo de Deus, a minha casa também vai estar cheia de filhos naturais. Quando isso vai acontecer? Não sei, mas eu creio. E nada vai me tirar de crer nisso. Nada como pastor vai me tirar desse lugar, de ver que logo, logo essas cadeiras vão faltar, que a gente vai ter que colocar mais cadeiras, que vai ter pessoas em pé, que pessoas vão ter que vir, que a gente vai ter que fazer um segundo, um terceiro culto. Nada vai me tirar de crer. Mas pastor, não me interessa, eu creio na promessa de Deus. E é interessante que todas as vezes que Deus envia um profeta para essa casa, todas as vezes, e eles não se conhecem, eles falam, essas paredes são pequenas para conter o tanto de pessoas que Deus tem, porque nós somos bons, mas pela misericórdia de Deus, Ele tem achado graça, e você faz parte disso. Então nós cremos nessa casa, na casa Siloé cheia, mas eu também creio na minha casa, no tempo de Deus, cheia dos filhos que o Senhor tem reservado para nós. E é interessante que em meio a essas adversidades, eu e você somos chamados para tomar a nossa cruz. Ali em Lucas 9 fala assim, dizia assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Cruz é tudo aquilo que Deus te entrega para você carregar. E não apenas para carregar, para você ficar com cara de coitado, mas para você carregar sem que os outros percebam, para você carregar e erguer a tua cabeça como homem e mulher de Deus, e levar até o lugar que o Senhor tem reservado, e por meio desse testemunho, e por meio dessa trajetória, poder abençoar vidas. Jesus não carregou uma cruz como um acessório. Jesus carregou uma cruz porque Ele tinha o objetivo de morrer na cruz por você e por mim. Então o propósito daquela cruz de madeira era crucificar o Filho do homem. E que Ele morrendo, eu e você teríamos vida. Eu não sei qual é o motivo que o Senhor tem dado cruz para você, mas eu sei que nós iremos carregá-las. Eu sei que nós iremos juntos, um fortalecendo o outro. Nós vamos chegar até onde Deus nos chamou para estar. Nós vamos estar e levar essa cruz até onde Deus nos chamou para estar. E naquele lugar vidas serão transformadas. E naquele lugar milhões de pessoas verão a glória do Senhor. E juntos nós poderemos declarar que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. É nesse lugar que nós precisamos entender. E quais são as cruzes e desertos que você talvez está enfrentando hoje? De dor, de dúvidas, de falta de emprego, de uma perda, do luto, uma família, uma incerteza do futuro. Quais têm sido os desertos? Qual tem sido aquilo que tem tentado roubar a tua paz? O que tem acontecido que aparentemente tem tirado a tua paz? Nós precisamos entender. E é interessante que se você para de olhar para si mesmo e começa a olhar, nós vemos que o Brasil está passando por um deserto.
uma transição sobre o nosso país, transição de governo, transição de políticas, transição de coisas. O Brasil está passando por um deserto, alguns de vocês estão desempregados, outros estão ganhando menos do que deviam, porque o Brasil está passando por um deserto. Mas nós cremos que esse deserto vai levar nós como país para um lugar melhor, em nome de Jesus. Rolândia, nesses últimos anos, tem passado por um deserto, sai prefeito, volta prefeito, sai prefeito, volta prefeito. Agora tivemos eleições e agora vai ter em nome de Jesus, um governo que dure 4 anos, em nome de Jesus, amém? Né? Então Rolândia está saindo de um deserto. Nós cremos que agora as coisas naturais vão acontecer. Nós temos que passado por alguns desertos como igreja, de entender, de enfrentar as coisas, mas porque Deus está nos levando a lugares altos. Então o deserto faz parte desse processo. Mas nesse lugar, eu e você precisamos crer, e isso basta. Crer na promessa do Senhor, e isso basta. O grupo de louvor já pode subir. Em meio às dúvidas, às incertezas, eu creio na palavra de Deus, e isso basta. Eles viram um milagre após o outro, mas mesmo assim se preocuparam com amanhã. Isso é a carne tentando dominar. Como que vai ser o Brasil no ano que vem? Como que vai ser a Rolândia no ano que vem? Como que vai ser a escola? Como que vai ser o prefeito eleito? Como que vai ser também a igreja no ano que vem, que vai ter uma transição pastoral? Eu não sei o ano que vem, mas eu sei que se Deus tem nos suprido como igreja do Senhor em 2016, 2017 não vai ser diferente. O justo não vai mendigar o pão. As promessas de Deus virão sobre nós. Eu sei que a graça de Deus virá de uma nova forma sobre nós. E juntos nós vamos chegar até onde o Senhor nos tem chamado para estar. Filipenses 4 fala assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Somente quando em meio ao deserto eu tiro o foco do deserto, eu tiro o foco da água amarga, eu vou para a presença de Deus, eu vou até o servo do Senhor e procuro direção, que as águas começam a ser boas, que eu consigo ter o refrigério necessário para eu prosseguir um pouco mais. É interessante que se eles não tivessem perseverado, se eles estivessem se debatendo, se o povo de Deus não tivesse entendido que aqui era só uma passagem, eles não teriam entrado ali em Elim, que falava assim: depois eles chegaram, versículo 27, Êxodo 15, depois eles chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam naquelas águas. Logo depois daquela prova, veio 12 fontes de água. E se você continua em Êxodo 16, 17, logo fala sobre Deus enviando codornizes, que eram pequenas aves, para eles comerem. Deus enviando o maná para suprir a fome deles todos os dias. Nós vemos um Deus que surpreende o seu povo, que está pronto para ouvir a tua e a minha oração, que Ele está disposto, Ele inclina os ouvidos para ouvir o teu clamor, a tua dúvida. E nesse lugar profético, derramar bênção sobre medida sobre o teu lar. Sabe, amados, talvez há algo que eu e você precisamos lutar diariamente, é contra o esquecimento das promessas de Deus. Nesses dias veio palavras, né? Quando a gente recebeu a notícia de que novamente a gente tinha perdido o nosso filho, o primeiro pensamento que veio no meu coração quando a gente estava indo para o pronto-socorro lá em Curitiba era: acho que Deus não quer que a gente seja pai. Pensamento meu, carne. Acho que a gente não está entendendo a promessa de Deus sobre nossas vidas. Acho que a gente está fazendo alguma coisa errada.
Eu lembrei de uma palavra que o pastor Carlos veio trazer o ano passado aqui, que ele orou pelo pastor Rudy e falou assim: olha, que haverá gerações para a sua vida, e que enquanto tiver o seu DNA, eu estarei consigo. Era uma promessa que foi dada sobre o meu pai. E aquela palavra veio de encontro e falou assim: não permita que o engano entre no teu coração. Há uma promessa e ela vai se cumprir no tempo certo. Há uma promessa e ela vai se cumprir. Por isso que toda vez que Deus falar ao teu coração, ou os pastores dessa casa te entregarem uma palavra, anota, porque é isso que te fortalece nos dias que o deserto vem de encontro contra a gente. Essas palavras que Deus nos traz, que nós somos uma geração bendita no Senhor, é que enche os nossos corações de esperança e fala: obrigado, Deus, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa porque eu não consigo, em meio às tribulações, entender rapidamente aquilo que o Senhor está dizendo. As palavras de Deus têm que entrar no teu coração, têm que ser guardadas no teu coração, e não podemos esquecer. E eu li uma frase que eu achei fantástica, fala assim: que o esquecimento das promessas de Deus atrai a ansiedade, e a ansiedade só desaparece quando trazemos à memória a bondade de Deus, de tal forma que ela se torna real em nossas vidas. Vou ler mais uma vez para você. O esquecimento das promessas de Deus atrai a ansiedade, e a ansiedade só desaparece quando trazemos à memória a bondade de Deus, de tal forma que ela se torna real em nossas vidas. E é esse o lugar que eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você tomar posse das promessas de Deus, sair de um deserto de águas amargas e entrar num lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 na Bíblia fala sobre a multiplicação do número 3, que é a Trindade, com o número 4, que são os 4 cantos da terra, que fala sobre a humanidade na Bíblia. Então é a multiplicação da nossa natureza pela Trindade, pelo número perfeito do Senhor, que gera o 12. Por isso nós temos as 12 tribos de Israel, nós temos os 12 apóstolos, nós temos tantas repetições do 12, e depois temos muitas, 12 vezes 12, 144, e você vai tendo outras, fases sobre isso. Então quer dizer, 12 fontes de água, águas onde o Senhor quer falar ao teu coração, águas onde o Senhor quer te atrair nesse lugar. E 70 que fala sobre o perdão, 70 na Bíblia fala sobre o escape, sobre o alívio, sobre um preço pago, sobre perdão e salvação. 70 palmeiras que aliviaram o povo naquele momento. 70 quilos de prata que foi o preço da colina onde foi construído Samaria. 70 vezes 7 é o tanto que nós precisamos, o quê? Perdoar. E 70 anos da vida do nosso pastor. Então nós cremos que é algo profético, nós cremos que há um tempo de transição, nós cremos que há um tempo de renovo, nós cremos que não é à toa que as coisas acontecem. Na Bíblia não existem coincidências, mas existem uma lógica, e a gente precisa estar no deserto para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Queria que você ficasse em pé. A gente vai cantar novamente essa música. Depois eu quero orar com você. Mas eu queria que você tivesse fechando os teus olhos e começar a pensar quais as áreas da tua vida que hoje estão no deserto. Quais situações que hoje têm trazido amargura ao teu coração. Quais áreas que hoje você quer deixar aos pés do altar do Senhor. Ser tocado pela presença do Senhor e entrar logo nesse lugar de fontes inesgotáveis do Pai e do renovo e do alívio do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o teu vizinho: você vai ser uma fonte, mas uma fonte doce.
que vai chorar a palavra de Deus. De tal maneira que domingo você vai trazer mais alguém. Amém? Querido Deus, como nós somos gratos que o deserto é apenas um caminho para nos aperfeiçoar, para chegarmos em santidade na Tua terra prometida. Obrigado, Pai, que o Senhor nunca deixou faltar nada no deserto. A vestimenta, o calçado, a água, a comida, a saúde. Ó Deus, nós te louvamos, é o mesmo Deus. E ó Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos cada um que faz parte, que está no deserto, que possa entregar nas Tuas mãos. Se está com deserto no seu coração pesado, seja amargura, ressentimento, seja avareza, seja talvez falta de perdão, que possa entregar nesta noite, para sair e entrar na terra prometida conforme a Tua palavra, Pai. Seja o que for, desvincula neste momento, Pai. E nós queremos quebrar qualquer espírito, Pai, seja de amargura, de ressentimento, mas também espírito de morte. É aquilo que houve na minha nora, nós quebramos também em nome de Jesus. Nós quebramos em nome de Jesus, para que não haja mais morte nela e nenhuma irmã desta comunidade, ó Pai. Porque nós cremos na palavra de Deus, no poder de Deus, nas profecias de Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque essa será uma semana abençoada, porque nós vamos sair com o coração aliviado. Nós sabemos que os pastores também passam por deserto. Jesus passou pelo deserto e nós não somos imunes a nada. Por isso, Pai, nós somos uma família unida, e ela jamais será vencida. Por isso nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir a Deus.